Então, o oxigênio que nós estamos respirando agora, inspirando na verdade, ele serve para ir para dentro da mitocôndria. Esse é o objetivo. E aí, a gente vai ter que relembrar de algumas coisas que vimos lá no primeiro vídeo. Então, olha só. Lembra assim, ó. Quando você tem muita glicose na corrente sanguínea, então, isso que eu representei em pretinho vai ser a glicose, e eu estou colocando aqui algumas glicoses na corrente sanguínea, a gente está numa situação de hiperglicemia ou normoglicemia. Beleza até aqui? Aí o que vai acontecer? Você já sabe que para que algumas células recebam essa glicose, elas precisam de um transportador. E esse transportador, ele é chamado de GLUT. Esse é o nosso transportador de glicose. Esse, olha, eu fiz por favor. Eu pedi para as meninas lá, mas elas não trouxeram o microfone. Mas esse problema, eu já disse que ele está lá. Esse é o GLUT. Aí o que vai acontecer, pessoas? Em todas as células, isso significa uma célula muscular, ou mesmo na nossa hemácia, você vai ter GLUT na membrana plasmática. Então, isso que está em pretinho representa para a gente o nosso GLUT. E aí, a glicose, ela entra na célula via GLUT. E à medida que essa glicose ela vai entrando na célula, a quantidade de glicose no plasma ela vai diminuindo. E aí você vai tendo quadros de hipoglicemia. Simples. Lembra aí para mim rapidão. Quando a glicose ela entra na célula, o que tem que acontecer obrigatoriamente com ela para que ela não saia da célula? No qual carbono? 6. E aqui tem uma coisa que você vai ter que lembrar. Lembra que no período passado eu pedi para que você lembrasse de 4 dos 10 passos possíveis? Era o passo 1, que é isso que a gente acabou de ver, e a transformação da glicose em glicose 6-fosfato. O passo 3, que é a transformação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-fosfato. Depois, o passo 6 e o passo 10. Agora a gente tem que pensar no passo 6 dos 10. O que o passo 6 fala pra gente? É assim, ó. Só estou pensando no passo 6 agora. É uma molécula de 3 carbonos. 3 carbonos. E em um desses carbonos existe o grupo, vou colocar até em vermelho, se não vai enxergar aqui. Em um desses carbonos, vou colocar em verde, existe o grupo fosfato. Isso aqui se chama 3-fosfoglicerato. Mentira. Se chama gliceraldeído 3-fosfato. Perdão. Gliceraldeído 3-fosfato. G3P. Gliceraldeído 3-fosfato. Significa que a molécula de gliceraldeído tem o fosfato no carbono número 3. Então significa que esse aqui, ó, primeira bolotinha vermelha, é o primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono. Então no carbono número 3 tem o fosfato. Olha o que vai acontecer na via glicolítica. O próximo passo é essa molécula de 3 carbonos, a molécula de 3 carbonos, ela vai receber outro fosfato. Perceba, ela tinha um fosfato no carbono 3 e agora ela tem um fosfato no carbono 1. Percebeu lá? Beleza? Isso significa que a molécula se chama 1,3-bifosfoglicerato. E aí continua a via glicolítica até a produção de piruvato, que é a nossa última molécula. Tá? Vou até escrever piruvato para você não pensar que é fosfato. Então, até a produção de piruvato. Tá? Isso acontece em todas as nossas células, com uma única exceção. Qual é a exceção? Essa célula aqui, que é a nossa hemácia. Lembra que na hemácia, o passo 6, então eu só vou pensar no passo 6. Olha, ao invés de acontecer isso que a gente acabou de discutir,
Então, gliceraldeído 3-fosfato virar 1,3-bifosfoglicerato, olha como é que eu vou desenhar a molécula. Isso aqui que eu estou desenhando eu vou apagar. Só acontece nas hemácias. Então, é uma molécula de 3 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Obrigado, irmão. Essa molécula tem um fosfato no carbono 3 e agora vai ter um fosfato no carbono 2. Perceba, qual é a diferença dessas duas? É a posição de quem? Do fosfato. Se a de baixo se chama 1,3-bifosfoglicerato, como é que vai chamar de cima? 2,3-bifosfoglicerato. 2,3, eu vou apagar isso agora. 2,3-bifosfoglicerato, essa reação só acontece em qual célula? Hemácia. Para que serve esse 2,3-bifosfoglicerato? Para permitir que o oxigênio se solte da hemoglobina. Então, o oxigênio que está na hemoglobina só vai se soltar da hemoglobina na presença de quem? 2,3-pp. O material a ser dividido está no... Vai dar câncer. A professora de lá tá falando. Tava sério, exatamente. Então, não podemos esquecer isso, porque isso só vai acontecer onde? Na hemácia. Então, para que aconteça, ó, esse processo que você conhece como perfusão, o que é a perfusão? É a mesma coisa da hematose, só que ao invés de você estar olhando lá nos alvéolos pulmonares, você está pensando nos tecidos. É a mesma ideia. A perfusão vai ser entrada